Tem bola rolando para o tricolor do Arruda. Tricolor Santa! Alô, alô, Igor Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos. Forte abraço, amigo. Boa noite. Um abraço para todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando. Bom, Ed, o Santa Cruz teve uma terça-feira de trabalhos em duplo expediente, porém, por conta das fortes chuvas, que caíram na capital pernambucana, na região metropolitana, principalmente da madrugada para o início da manhã, o Santa Cruz foi obrigado a alterar o treinamento matinal. O treinamento da manhã aconteceria no CT Ninho das Cobras, mas por conta de trânsito, alagamentos, o Santa preferiu trabalhar com seu elenco nas Repúblicas Independentes do Arruda, tanto pela manhã como também pela tarde. Amanhã o Santa volta a treinar no Arruda, porque há uma expectativa, previsão de mais chuva, tanto para amanhã como também para a próxima quinta-feira. E o Santa vai chegando na metade dessa terceira semana de pré-temporada, Ed, e no sábado vai ter mais um teste, mais uma avaliação para o elenco comandado pelo Itamar Schulli. Só que essa avaliação, ela, ao que tudo indica, vai ser uma avaliação um pouco mais exigente, vamos colocar assim, para o elenco profissional de Santa Cruz, porque o Santa alterou o seu adversário do próximo sábado no CT Ninho das Cobras, Edinaldo. O que seria o time sub-20, que vai jogar a Copa São Paulo, que não conseguiu fazer uma boa Copa Recife de Futebol Júnior, e que o próprio Itamar Schulli já conseguiu identificar alguns atletas do time sub-20, o Santa alterou. Vai pegar agora um time profissional, um time de primeira divisão estadual, e vai enfrentar 3 da tarde do sábado o Globo de Ceará Mirim no CT Ninho das Cobras. Então não vai ter mais o jogo com o Sub-20? Contra o Sub-20 não, esse jogo foi cancelado e o Santa vai enfrentar agora o Globo. Acredito que foi um pedido do próprio Itamar para ter a questão de nível competitivo, de nível de competição. Não é nada sobre o time do Santa em si, Sub-20. Qualquer time Sub-20, ele geralmente tem muito mais dificuldades para treinamento, para jogo, para disputa com os jogadores do profissional, até por questão física. E até por conta disso, o Itamar, junto com a comissão técnica e o departamento de futebol, eles todos juntos preferiram alterar esse adversário. O Globo, para quem não lembra, pegou o Santa Cruz 2 vezes na Série D desse ano 2023. Foi o lanterna do grupo do Santa Cruz, o Santa foi o 6º e o Globo foi o 8º, lá embaixo. O Santa venceu os 2 jogos diante do Globo, lá em Ceará Mirim, 2-0. E aqui no Arruda, 3-0. E o Globo reformulou todo o elenco para a disputa da primeira divisão do Campeonato Potiguar. Então, pelo menos na minha cabeça, um time que disputa uma primeira divisão estadual é um grau de exigência maior do que um time que vai jogar uma Copa São Paulo, independentemente de qual for, né, Tenho dúvida. Acho que o Santa Cruz sai ganhando com isso. Eu também. Cruz, no momento que encara um adversário um pouco mais cascudo, que vai oferecer mais resistência, mais dificuldade, mais obstáculo, é bom porque o Santa Cruz precisa ter essa noção. Ser testado, né? Precisa ser testado, ter a noção do que vai enfrentar, inclusive, nessa partida contra o Altos lá em Teresina. Até a título de referência, a gente pode fazer alguns comparativos, Edinaldo. Seguinte, Serra Branca é um time que tem investimento, se jogasse campeonato pernambucano, olhando quem tem no elenco Serra Branca, treinador, jogadores, é um time que em tese brigaria para ficar entre os 6 no campeonato pernambucano. O Santa foi lá e empatou 0-0 no Amigão. Vai pegar o Globo, que tem um investimento bem menor que o Serra Branca. Como o Santa Cruz virou 6º no Pernambucano, ele ia brigar com o Santa Cruz. Em tese, sim, claro, com certeza. Mas o parâmetro é esse. É verdade. O Santa, pegando o Globo já tem um investimento bem menor do que o do Serra Branca. O Santa já vai ter mais ou menos uma ideia de enfrentamento com o Globo, que teria enfrentando um time que vai entrar no Pernambucano, vamos lá, para não cair, brigando para não cair. Em tese, Afogados, o próprio Porto, que vai ter a menor folha do Pernambucano disparado. É esse o grau de enfrentamento que o Santa vai ter aqui no CT Ninho das Cobras, enfrentando o Globo. E quando pegar o 13, dia 30... lá em Queimadas, cidade que fica a 20 quilômetros de Campina Grande, 19 quilômetros para ser mais exato, aí o Santa vai ter um nível de investimento parecido com o dele, um pouquinho menor é verdade, mas vai enfrentar um time que vai ter muito mais competições em calendários e desafios que o próprio Santa Cruz na temporada, né, Ed? Porque o 13 vai ter Campeonato Paraibano, é o atual campeão, vai ter Copa do Brasil, vai ter Copa do Nordeste fase de grupos, que é a competição que o Santa vai buscar ainda na seletiva, 2 jogos fora, provavelmente, e ainda vai ter a Série D, coisa que o Santa não terá em 2024, ao que tudo indica. Então o Santa tá meio que variando um pouco o grau dos desafios, dos testes, mas eu, particularmente,
Acho que foram boas escolhas do Santa Cruz, até na questão logística, né, Ed? Campina Grande foi e voltou no mesmo dia quando pegou o Serra Branca. Contra o 13, vai e volta no mesmo dia quando for enfrentar o 13 lá em Queimadas. Mas a hospedagem do Santa para almoço, digamos assim, vai ser em Campina Grande, que fica bem perto. E aqui, contra o Globo, o custo vai ser mínimo de deslocamento, porque o jogo vai acontecer no CT Ninho das Cobras, né, Ed? É verdade. Acho que é por aí. O Santa Cruz precisa de jogos competitivos nessa tão curta preparação em termos de jogos, treinos ou amistosos, seja lá o que for. É uma preparação muito curta, envolvendo 3 participações, mas para pelo menos fazer com que esse grupo possa fluir dentro de campo. Isso, e sai um pouco do caráter jogo-treino e vira quase que um amistoso. Quando são equipes diferentes, não é sub-20, vira mais amistoso. Bom, a expectativa é da participação de 2 atletas nesse jogo-treino que acontece sábado no CT Ninho das Cobras. Tanto Pedro Bortoluso, que iria ser apresentado hoje, mas por conta das chuvas, essa apresentação vai ficar para amanhã, no Arruda, como também o João Diogo. Atletas que estão completando aí, vamos colocar aí, 1 semana, 10 dias de trabalho juntamente com os demais companheiros. E agora, até para não arriscar lesão, eles ficaram de fora do jogo contra o Serra Branca e agora eles devem ser utilizados pelo Itamar Schulli. Olhando as entrelinhas da entrevista coletiva do Itamar pós-empate com o Serra Branca em 0-0, eu já começo a acreditar que o Itamar vai deixar um pouco mais de tempo um time base que ele pôde observar no jogo contra o Serra Branca. Ele vai olhar, olha, vou dar um pouco mais de tempo aqui no Wellington na lateral direita e o Totti jogando na ponta direita, uma dobradinha que ele fez contra o Serra Branca e que funcionou. O Santa teve o Totti como principal destaque nesse jogo, atuando como um ponta, e o Totti fez isso em 2020, jogando pelo Santa. Há uma tendência... Será que tu tá com esse fôlego ainda, amigo? Totti há 32 anos, mas... Vai fazer uma pontazinha? Mas olhei os jogos dele no Brusque e o homem não parou de correr não, viu? Continua com o mesmo motor, viu? Uhum. A quilometragem dele tá mais alta em relação a 2020, mas o carro tá andando ainda veloz, Isso viu? depende muito do jogador, né? Com certeza. Biotipo, cuidado. Com quase 40 anos de idade, correndo o que está correndo ainda. Exatamente, perfeito. Então, acredito que o Totti vai começar, ou vai continuar essa pré-temporada mais na segunda linha, mas, em tese, o titular da posição vai ser o João Diogo, que já vai ter minutagem nesse jogo, provavelmente, contra o Globo, e já vai estar a ponto de bala no jogo contra o 13. O Totti pode voltar à direita, o que era uma escalação, em tese, ideal, e o João Diogo assume a ponta direita. E o Santa não vai contar nesses jogos treinos, obviamente, pela questão de curta preparação, nem com Rafael Pereira e nem com Lucas Siqueira. Atletas que estão contratados junto ao Ituano, mas que só chegam na capital pernambucana no dia 26. E do dia 26, apresentação, começo de treinamento, só quer teste, exames para o jogo do dia 30 com 13, esses caras não vão estar plenamente bem fisicamente. Então eles vão ter umas... Até pro jogo do dia 7 tá muito em cima, né? Dia 7 sim, talvez pro Pernambucano dia 10 já tenham condições. Se o Santa passar do Altos, já talvez podem ficar no banco no segundo mata-mata da seletiva, né? Enfim, vai depender da evolução desses caras na pré-temporada do Santa Cruz. Lembrando, o Lucas Siqueira tem 35 anos e o Rafael Pereira tem 39 anos. Ontem, o presidente Bruno Rodrigues esteve aqui no Fórum Esportivo. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que ele chegou a citar no debate, na sabatina. Ele chegou a dizer, olha, Igor, sobre reforços, a gente deve ir de 3 a 5. Acredito que 4 reforços. Mas para fechar o ciclo? Pode ser que sejam 5, disse ele, para fechar esse ciclo inicial. Pensava que ainda faltava mais uns 7 jogadores por aí. Ele falou de 3 a 5, 4, o mais provável, mas podendo chegar a 5, a depender do mercado, como eu vinha falando. Eu falava, a depender do mercado, de 6 a 7, né? O mercado já meio que entregou ao Santa Cruz uma boa opção custo-benefício para um reserva imediato no gol pro André Luiz. E esse cara é o William Assmann, goleiro de 25 anos, fez toda a base dele no Juventude. O atleta se profissionalizou no Juventude ano retrasado. Ano passado, 2022, ainda chegou a fazer 3 jogos pelo time jaconeiro de Caxias do Sul. E esse ano jogou bastante. Ele fez vários jogos, para ser mais exato, 28 jogos pelo Aimoré, time do interior do Rio Grande do Sul. O Aimoré foi o lanterna do Campeonato Gaúcho, ele foi o titular. E o Aimoré chegou a jogar a Série D. E ele também foi titular na campanha do Aimoré na Série D. O grupo do Aimoré, o Aimoré não conseguiu classificar para o mata-mata, foi 7º no seu grupo 8 da 4ª divisão brasileira. E vai chegar esse cara com um custo mais baixo para ser o reserva imediato do André Luiz ou para brigar com o Rock Kennedy, o que tudo indica nessa pré-temporada do Santa. Ou seja, o
que eram 5, vamos colocar 6, porque o Santa achou esse goleiro para ser um suplente. Então ele chega como a 15ª contratação, é isso? Ainda não está anunciado, não foi oficializado, mas está bem encaminhado o atleta. O Santa deve anunciar a qualquer momento. De hoje para amanhã o Santa deve anunciar a contratação, a 15ª do William Assmann. Eu acho o seguinte, seja com mais 4, ou mais 5, ou mais 7, como eu imaginava, ainda está muito distante o fechamento de ciclo de contratações do Santa Cruz. Porque para você trazer daqui para o final do início da competição de Santa Cruz, que vai ser esse pré-nordestão, mais 7 jogadores, tem que correr, né? Porque vamos lá, é uma conta matemática. Vamos colocar o William Assmann, que tudo indica vai ser anunciado 15. 15º. São 15 contratações. Foram 11 atletas da base integrados ao profissional. 15 com 11, 26. Mais 3 jogadores remanescentes, 29. Vamos colocar que 30% dos atletas que subiram consigam chamar atenção para ficar a ponto de ficarem no elenco profissional. Aí você tira 8, de 29 fica 21. Eu ainda acho um elenco muito curto. Agora, se for campeonato pernambucano, só pernambucano, dá para você com 21 a 23 atletas tocar o barco. Você levar, porque é um jogo por semana. Vamos colocar assim, vai ter aí o Santa alguns hiatos durante o pernambucano, como o Carnaval, por exemplo, 2 semanas sem jogo. Agora, se o Santa consegue, o que é que o Santa mais quer hoje? Classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste, colocar 2 milhas no bolso, 2 milhões no bolso, um pouquinho menos que isso, mas com bilheteria, com isso, com aquilo, a gente pode arredondar. Aí o Santa eu acho que teria que ter um elenco para 26, 27 atletas, né? Porque aí vai ser uma maratona. Eu imagino que tem que ser mais uns 7 atletas para fechar esse ciclo de contratação. Seria o mais seguro, né? Isso. O goleiro reserva tá chegando. O Santa vai trazer um lateral esquerdo reserva. O reserva que eu falo, não sou eu que estou dizendo que vai ser, né? É o patamar financeiro. Um time, quando faz o elenco, ele fala, ó, esse lateral aqui a gente vai pagar um pouco mais, esse aqui a gente paga um pouco menos. Em tese, o titular é fulano. Agora, se ciclano, que recebe menos, for melhor, vai jogar. É mais ou menos essa montagem de um elenco, principalmente com quem tem um orçamento curto, como é o do Santa. Então, um lateral esquerdo com patamar financeiro de reserva, 2 zagueiros, isso aí, né, não tem debate, isso aí é certeza que o Santa vai trazer 2 zagueiros, além do Rafael Pereira, né, claro. Mais um volante, mais um meia e provavelmente mais um ponta. É onde o Santa tá buscando aí no mercado. Em tese, é isso aí. Centroavante ninguém tá falando mais. Agora, porque o Willi pode fazer a função de meia e de centroavante. Então o Santa tem alguns polivalentes nesse seu elenco. E ontem, já que você falou da participação do presidente do Santa Cruz aqui, em algum momento ele abordou a questão financeira, a questão dos funcionários? Falou, inclusive... Mantém a promessa de pagar até o fim do ano? Promessa mantida, reiterou aqui 3 vezes, e ele chegou a dizer o seguinte: quando eu assumi, algumas pessoas chegaram e falaram, presidente, lá pra trás não é culpa sua não, foi o pessoal que deixou, vamos olhar pra frente, vamos tentar aí, o pago. Ele falou, não, isso aí é inegociável. Quando eu for procurar e tentar abordar sobre dinheiro com todo mundo, eu vou fazer uma conta. Ele falou que inclusive foi surpreendido. Antes de tomar posse era de 500 mil aproximadamente o necessário para pagar os funcionários. Quando ele viu, era um pouco mais que isso. Nada mais muito mais. Isso, só para os funcionários? Ele falou que era um pouco mais que isso. Ele falou que não era algo muito alto em relação aos 500 mil. E ele falou, não, eu vou pagar até o dia 31 tudo que o Santa deve ao seu quadro de funcionários referente a 2023. Disse ele, a promessa continua. João Vitor aqui na apresentação até brincou, presidente, acharam petróleo no Arruda e tal. Ele falou, não, tudo isso é questão de credibilidade. E ele falou que ele é um nome bem quisto, politicamente falando, é um cara que conhece tricolores influentes, tricolores bem-sucedidos, e tudo isso que ele está falando é na base da conversa, de procura, patrocinadores que o Santa vai anunciar até o fim do ano. O Santa anunciou, oficializou e já anunciou um novo padrão, tá lindo, inclusive, homenageando o Cordel, e a venda desse padrão pode gerar dinheiro para o Santa Cruz. Tudo isso aí ele está colocando no bojo para o início da pré-temporada, o custo altíssimo que isso tem, pagamento dos atletas que estão se apresentando e também o pagamento dos funcionários. Ele continua com a promessa. Vamos escutar ele falando sobre isso? Bora lá. E a gente já mata então a fala do Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, aqui ontem no fórum, sobre o pagamento desses funcionários usando da credibilidade dele. A gente tem feito uma gestão na questão, principalmente na base da credibilidade. Reforçando, até o final do mês vamos pagar todo o nosso passivo com os nossos funcionários, tá certo? O futebol, nós temos também esse compromisso, inclusive o professor Itamar, o tio Chico, já é prova disso, que quando eu chamei para ele capitanear esse projeto, eu disse, professor,
tem uma coisa, eu sei o momento que nós estamos passando, eu quero lhe pedir um crédito de confiança, procure saber quem eu sou, enfim, converse com o pessoal aqui no estado, e ele nos deu esse crédito de confiança, a quem eu sou muito grato, e esse foi um compromisso que eu tive com ele. Tanto ele, como a comissão técnica, o futebol vai receber tudo em dia. E graças a Deus, está tudo sob controle. Então, acho que talvez até para não expor também, né, João? Assim, o que eu posso dizer a você é o seguinte, que tenho recebido muitas mensagens, né, de agradecimento, de parabenização, de parabéns pela forma como nós estamos tratando essa coisa com seriedade, com transparência e, ao mesmo tempo, dando solução. Porque aí alguém me perguntou recentemente, o senhor já conversou com todos os funcionários do clube? Eu disse, não. Eu vou conversar até o final do mês. Eu vou de um por um. Reunir. Por quê? Porque eu já vou com a solução, entendeu? Para eu conversar. Para prometer, não? Para conversar. Depois que assumir o mandato, reunir num salão, vou pagar vocês. Quando sair de lá, o cara vai dizer, mais um. Mais um. Então é por aí. Eu não sei se está certo ou está errado, mas esse é meu estilo, meu modelo e vou tentar implementar e que dê certo. Pronto, tá aí então o Bruno Rodrigues falando que quando chegar nos funcionários não vai chegar com conversa, vai chegar com a solução. Já quer conversar com os funcionários todos juntos, organizados, antes do fim do ano, dizendo, pessoal, seguinte, tá solucionado, amanhã esse dinheiro vai entrar na conta de vocês. É basicamente isso. É altamente elogiável o comportamento do presidente ao querer saldar essa dívida, esse débito terrível que tem com esses pobres funcionários do Santa Cruz que estão aí sofrendo há muito tempo. E ele continua prometendo pagar até o final do ano. Vai ser realmente uma luta titânica para conseguir isso, mas como ele está prometendo, ele deve ter a máxima segurança possível naquilo que está fazendo, naquilo que está planejando ou projetando em termos financeiros para o tricolor pernambucano. Perfeito, Ed. A gente vai ter a semana toda para debater um pouco mais do que foi dito pelo Bruno Rodrigues, mas falou que plano de sócios vai ser anunciado até o fim desse mês ou desse ano, né? Falou sobre a SAF, que já tem inclusive alguns interessados, cerca de 4 grupos interessados. Ele está tentando ouvir todo mundo para otimizar ao máximo as propostas da SAF do Santa Cruz. Falou que prometeu. Não, se é questão de honra que eu percebi que a torcida tem, vai ter uma fachada nova lá no José do Rego Maciel. Falou sobre o CT Valdomiro Silva, que quando chegou falava assim 12 milhões pro Santa e já estão falando em 3, mas que não chegou nada Caiu desse... para 3 isso aí. Até brincamos aqui, João Vitor falou, presidente, então veja logo sair, porque daqui a pouco é o Santa que vai pagar para o CT ser desapropriado. Falou sobre vários assuntos que a gente vai ter no decorrer da semana pra gente debater aqui na presença do Bruno Rodrigues ontem no Fórum Esportivo, Ed. Ok? Ok.